O papel higiênico chama-se papel higiênico, mas é do mais porco que há. Vocês já viram onde é que aquilo anda? Amanhã é o dia de Páscoa e, como é habitual sempre que há grandes festividades, eu vou dedicar a crónica desta semana a dissertar acerca dela. Eu acho a Páscoa um bocadinho secante. Porque na Páscoa não há aquela grande mobilização que há no Natal. Mesmo na cultura popular, a presença das celebrações pascais é mínima. Filmes são aqueles sobre muito antigamente em que até esmurram para lá homens e tudo, coitado. Músicas, só me lembro do super êxito Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, dois ovos, três ovos assim, Coelhinho da Páscoa, de que cor são? Azul, amarelo e verde-limão. O que me leva a questionar toda uma instituição desta época, o tal do Coelhinho da Páscoa. Que género de bicho é este que é um mamífero e põe ovos? E vocês podem dizer, mas e o ornitorrinco? Também é um mamífero e põe ovos. E a isso eu respondo, mas de chocolate? É que pôr ovos é incomum, mas não é impossível. Agora de chocolate... já é mais difícil. Porque ainda por cima, o chocolate como nós o comemos, que é o que compõe os ovos, é um produto industrializado. Por isso das duas uma, ou o Coelhinho da Páscoa não existe, o que não me faz muito sentido, porque os meus pais não me iam estar a mentir, ou os senhores da Regina que nos mentem e na realidade escravizam coelhinhos para a produção de chocolate. Como se isto já não bastasse, ainda há o problema do conteúdo interno do ovo. Na natureza, os seres que põem ovos fazem-no porque esta é a sua maneira de prolongar a espécie, visto dentro dos ovos estarem as suas crias. Ora, os ovos da Páscoa têm dentro normalmente uma espécie de uns bonecos de plástico, dentro eles próprios de um outro ovo mais pequenino, também ele de plástico. A minha questão no meio disto tudo, que creio ser a mais sensata a fazer, é a seguinte. Quem é o pai? Se o coelhinho, viemos a saber que é uma coelhinha, dá à luz uns bonecos de plástico, o pai biológico destas aberrações só pode ser um Tupperware ou assim? Mesmo que se ponha a hipótese de que o coelhinho se fecunda a ele próprio, porque é mágico ou o que é, como é que a espécie continua? Como é que não se extingue? De onde é que aparecem novos coelhinhos da Páscoa? Porque eu não acredito na imortalidade do coelhinho da Páscoa. É certo que nesta altura a época da caça está fechada. E até deve ser por causa da proteção do coelhinho. Mas há sempre malta a prevaricar. E eu tenho a certeza que já houve coelhinhos da Páscoa a ser servidos com um arrozinho e uma batatinha assada. Para além de mais, andar muitos anos a pôr daqueles ovos grandes da Kinder deixa a cloaca laça. As galinhas não têm esse problema que os ovos são pequeninos. As avestruzes têm os ovos grandes, mas também têm 3 metros de altura. Os coelhinhos não. São do tamanho de galinhas e põem ovos de avestruz. A menos que o coelhinho da Páscoa tenha o tamanho de uma avestruz. Mas isso põe outro problema que é... como é que eu nunca ouvi? Estava eu a refletir profundamente acerca deste mistério do coelhinho da Páscoa quando encontrei aqui em casa um velho livro chamado Bíblia Sagrada. Nunca tinha ouvido falar, por isso pus-me a ler. E não é que a ideia que eu tinha da Páscoa não tem nada a ver com a realidade. Pelo que eu percebi, a Páscoa é a celebração da ressurreição de um senhor 3 dias depois de ter sido morto. Do que eu consegui averiguar, este senhor andava para aí a dizer que era filho de Deus, que sabia muita coisa, que devíamos amar uns aos outros e tal, e isto deixou os romanos fulos. Engendraram lá um plano com o Judas, que era um dos 12 gajos que andava sempre atrás dele, e mataram-no. Mataram-no ali, como quem mata, e foram metê-lo dentro de uma gruta. Isto na sexta-feira. No domingo houve umas senhoras que o foram lá ver, mas ele já tinha ido embora. Falta de educação. Depois até apareceu aos discípulos, que agora até já eram só 11, que o Judas tinha-se posto esticado com uma corda ao pescoço numa árvore. Por isso é que é chato estarem a queimar todos os anos. Coitado do homem. E tal. E é por isso que se festeja a Páscoa. Depois lembrei-me que sou ateu, arrumei o livro e fui jantar. E foi mais ou menos isto. Até para a semana.